Deus. Bom estarmos aqui. Céu, aumenta o microfone, por favor. Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Isso. Deus é bom. Amém? Que bom estar aqui. Eu amo ministrar a palavra. Eu amo estar aqui na casa de Deus. Como Davi, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É assim que é o meu coração. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, falado, Pai, sobre nós, em nós, meu Pai. Abençoa, Deus, nessa noite, Pai, o culto, que a Tua palavra possa vir de encontro, Senhor, às necessidades, que o Senhor possa falar aos nossos corações, aquilo que está no Teu coração, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Usa-me, Senhor, como instrumento, ferramenta, Pai, Tua, mais um dia. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, porque é o Senhor que tem a palavra de vida, Senhor, que liberta, que cura e que restaura. Senhor, repreende toda a dispersão, joga por terra nessa noite, Pai. Estabelece seu querer no nosso coração. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra está em Gênesis capítulo 37, no versículo 23. Essa é a mensagem de hoje para a igreja do Senhor, que está aqui, que também está assistindo na rede social. Gênesis 37, 23 diz: E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28: Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Amém? Pode se sentar. Essa é a palavra de hoje. A palavra diz que José foi ao encontro aos irmãos. Irmãos, é interessante que no meio de 12 irmãos, tirando Benjamim, né? José era o único que não era bem-quisto, não era agradável, não era uma pessoa que as pessoas gostavam, que queriam estar perto. José era um problema para os irmãos dele. Por quê? Por que será? Porque José tinha aquilo que muita gente quer ter e não tem. José tinha presença, José tinha responsabilidade, José tinha o amor do pai, José tinha tantas coisas, meu irmão, fidelidade, obediência, coisas que muita gente não quer ter. As pessoas querem ter as bênçãos, as pessoas querem ter os milagres, as pessoas querem ter as mudanças, as transformações, o recolhiço de Deus, mas não quer ter aquilo que é necessário, que é obedecer, ser fiel, andar em retidão com a palavra de Deus. E José, ele foi de encontro aos seus irmãos. Quando ele chega, os irmãos de longe avistam José e já falam: não, esse daí, lá vem ele. Lá vem o sonhador mor. Eu não li, né, para vocês. O versículo 18 diz: E viram-no de longe, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele. José não estava nem entendendo, José não tinha nem chegado ainda. José não estava nem ouvindo o que eles estavam falando, todo feliz, alegre, chegando com o coração puro, com o coração, verdadeiro diante dos irmãos. E os irmãos estavam conspirando contra José para o matarem. Está escrito assim no versículo 18: conspirando contra ele para o matarem. Enquanto você está sorrindo, tem pessoas conspirando para te matar, pessoas conspirando para te destruir, pessoas conspirando para acabar com aquilo que Deus te entregou. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que Deus chamou, irmãos, Deus garante até o final. Amém. A nossa vida. Glória a Deus. É só se você deixar o Senhor. Se você relaxar, se você não quiser, aí Deus, irmão, também não vai obrigar. Mas se você permanecer como você foi chamado, permanecer sendo fiel. Por que como foi chamado? Porque quando você é chamado, você é cheio de falha. Mas quando você entra na presença e entende o valor do Espírito de Deus, você muda. Você se transforma. Você entra naquilo que a gente chama na Bíblia de primeiro amor. Se todo mundo permanecesse no primeiro amor, a gente não tinha tanta gente fria, a gente não tinha tanta igreja vazia, a gente não tinha tanta gente sem Deus, dizendo que está com a Bíblia debaixo do braço e que serve ao Senhor. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor, porque abandonaram as primeiras obras, porque não fazem o que tem que fazer. Só fala que é crente, só fala que anda com Deus, mas a verdade é que o coração está longe do Senhor, e a Bíblia fala isso.
Mas José não era assim. José era escolhido, José permaneceu. Tanto é que ele passou tanta coisa lá no Egito. E a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. Ele não se desviou. Ele não murmurou. Ele não jogou a toalha e falou: chega, não quero mais. Não, ele ficou firme. Esperou em Deus. Confiou no Senhor. Quantos de nós, com muito menos, está abandonando Deus, ou está reclamando, ou está murmurando, ou não quer saber mais servir, porque a gente é fraco, porque, sabe por quê, irmão? Quando Deus levanta um homem e uma mulher, ousados, eu estava vendo esses dias aquela palavra de Gideão, eu quero trazer para a sua memória. Gideão, irmãos, eu já falei isso aqui um dia desse, ele foi com 32 mil homens para a guerra. Só que o Senhor falou: Gideão, você não vai com essas pessoas todas, tem muita gente aí, as pessoas vão se gloriar, vão achar que é por causa deles, porque Deus já tinha determinado dar a vitória. Deus determinou dar a vitória. E o Senhor falou assim: você não vai com 32 mil homens de jeito nenhum, eu vou provar eles, e todos que forem covardes voltem. Voltaram 22 mil homens. E sabe o que isso quer dizer? Os covardes voltem. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela fala muito com o que a gente vive hoje, a realidade do mundo cristão hoje. Foi muita gente chamada, muita gente: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar, venham a mim que eu vou trocar o seu jugo. E aí foi uma multidão até Jesus, uma multidão seguia Jesus, uma multidão estava do lado dele, uma multidão via os milagres, mas somente poucos são salvos, somente poucos são curados realmente, somente poucos realmente têm um encontro com Deus. Então ele falou: olha, os emocionais, os covardes, aqueles que não vão até o fim, aqueles que vão parar no meio do caminho, pode voltar. Deus estava fazendo uma seleção ali. Sabe o que acontece? Deus continua fazendo essa seleção. Deus continua selecionando aqueles que são corajosos, aqueles que são ousados, e aqueles que são aquilo que Deus espera de nós, meu irmão. Porque para Jesus ir na cruz foi pago um alto preço. Então precisa que tenham pessoas com ousadia para dizer: eu não nego, eu vou até o fim. Estou passando maior luta. José estava na prisão, na cadeia, José estava sendo perseguido, José era escravo, José estava passando humilhação, José passava necessidade, passava tudo de ruim, estava no Egito, longe da sua família, mas ele: eu tenho peito para dizer, eu amo ao Senhor, eu vou perseverar em seguir o Senhor. Ele não abandonou Deus, irmão. Porque se José tivesse abandonado Deus, ele não tinha se tornado o que ele se tornou. Porque quando ele se torna o que Deus queria que ele se tornasse, ele glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Então significa que José perseverou, irmão. Ele foi até o fim. E sabe o que o Senhor falou comigo hoje? Essa mentalidade miserável que a gente tem, nós, crentes. Mentalidade miserável, que limita a nossa visão, que não deixa a gente ver a glória de Deus, que não deixa a gente crer nos milagres. A gente só crê no que está vendo. Eu estou vendo isso aqui, então eu acredito que existe. Irmão, para com essa coisa. Você tem que acreditar naquilo que você não vê. Porque Tomé era assim: olha, Jesus, eu não vejo os sinais nele, eu não vou acreditar que ele esteve aqui. Aí Jesus falou: você é crente, Tomé. Seja crente. Creia de verdade. Acredite de verdade. Glória a Deus. E é interessante, irmão, que muitas vezes a gente fala tantas coisas, mas a gente só acredita no que nós vemos. Estou falando a gente, nós cristãos, tá, irmão? O povo evangélico. Às vezes tem gente fora da igreja aqui que é mais, digamos assim, crente do que muita gente que está dentro da igreja. Eu falo isso com a boca cheia, mas é uma vergonha. Com a boca cheia no sentido assim de garantir para você que tem gente que não está na presença, não conhece como você conhece, mas tem mais fé e obediência do que você tem. É isso. Mas enfim, irmão, cada um vai dar conta para o Senhor das suas obras. E o Senhor falou comigo essa frase: fala com o meu povo, saia dessa mentalidade de fraqueza, de desânimo, que toda hora está parando, que toda hora está desanimando, que toda hora está desistindo. Isso limita a visão que Deus te deu. Isso limita os propósitos de Deus para a sua vida. Essa visão, irmão, de desobediência, essa visão de fazer o que quer, essa visão de ir para onde quer, para com isso. Você é crente, você é servo.
tem que ser para a glória. A visão tem que ser para o reino. A visão tem que ser para aquilo que Deus quer, não para o que eu quero, não para o que você quer. Às vezes as pessoas falam, sai do lugar, não é lugar, irmão. Tem gente que prospera no deserto e tem gente que fracassa no palácio. Não é o lugar, é a sua mentalidade, é a sua mente. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos, renovai-vos o vosso entendimento. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para aí você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe quando você vai experimentar de verdade, com intensidade, com essência, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Quando você mudar isso aqui, ó, a sua mentalidade, a sua mente. Quando a nossa mente for renovada pela palavra de Deus, aí sim a gente vai poder viver, falar que conheceu a Deus, falar que teve um encontro com o Senhor. Só e somente só. Fora isso, é apenas uma religiosidade. É dura a palavra, mas é isso aí, irmão. A palavra dura liberta. Quem tem o coração aberto. E a Bíblia diz, mas tem umas coisas interessantes que o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Sem esses momentos de luta, não tem José governador. Sem ele ter passado pela cova, não existe o José governador. O José governador só existiu porque um dia ele foi o José da cova. Porque um dia ele foi o José da prisão. Porque um dia ele foi o José da perseguição. Você só vai ser forjado, o seu caráter, na luta, na dificuldade, no fogo. Você acha que tudo, Deus alisando, né? As coisinhas acontecendo, tudo bem? Nunca você vai ser forjado como Deus quer. E nem eu. O nosso caráter só é transformado, forjado, mudado, moldado, quando a gente passa pelos fogos, pelas provas, pelas tribulações, prisões, perseguições. E apesar disso tudo, a gente não para. Apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das tribulações, você não para. Aí você vira o José governador. Ou seja, aí você chega aonde Deus preparou para você chegar. Porque nenhum momento que eu e você vivemos hoje é em vão. Tudo que a gente vive é para o Senhor nos preparar para algo maior. A pessoa aprende a andar, depois ela aprende a correr. É assim uma criança. O Eric não está aqui hoje, bebezinho. Mas quando ele está aqui, o que a gente vê? Engateando. Depois que ele está engateando, ele se levanta. Depois ele começa a andar nas cadeiras. Daqui uns dias ele vai estar andando sozinho, sem cadeira, sem nada. Depois ele vai começar a correr por aqui. Uma criança, um bebê, é assim. Na nossa vida não é diferente. Por que Deus deixa degrau por degrau por degrau para a gente crescer, para a gente aprender? O problema é quando a pessoa fica no mesmo degrau o resto da vida, não sai daquilo, andando nas cadeirinhas. Para com isso, irmão. Cresce. Para de andar na cadeirinha. Deus quer que você dê salto, salte muralhas, derrube gigantes. Deus quer que você viva coisas extraordinárias. Para com esse negócio de andar na cadeirinha. Da mesmice. Você não vai chegar em lugar nenhum. E é interessante que, voltando aqui para José, se Deus não permitisse José sair daquela posição de filhinho querido, naquela posição de está tudo bem comigo, meu pai me ama, está cuidando de mim. Se Deus não permitisse José sair daquela posição do preferido, ele nunca teria sido experimentado para chegar onde ele chegou. Eu sei, irmão, que a luta dói. Eu sei que a perseguição entristece o coração, causa pânico, pavor, medo, insegurança, incerteza. Eu sei que a frustração é ruim, porque você espera e não acontece, mas só assim você cresce. Só assim você aprende, só assim você se capacita, só assim você chega em lugares altos. Senão você fica no mesmo degrau, andando na cadeirinha. Amém?
E é interessante que outras coisas que eu vejo aqui na palavra, a vontade dos irmãos, versículo 20, matemo-lo e lancemo-lo na cova, e vamos dizer para o nosso pai que uma besta fera comeu, e vamos ver, olha só, e veremos o que será dos seus sonhos. Os irmãos falaram, vamos matar ele, vamos jogar ele na cova, vamos dizer que um bicho comeu ele, e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Irmão, se o sonho for de Deus, não pode jogar onde quiser, pode colocar você onde quiser, Deus pega pela mão, te tira de lá e te levanta e coloca em lugares altos. Se Deus te deu um sonho, se o projeto é de Deus, ninguém impede. Ninguém impede. Pode falar, pode se levantar, pode derrubar, dar rasteira. Se o projeto é de Deus, ele vai acontecer. Se o projeto é de Deus, ninguém vai impedir. A intenção dos irmãos era matemos, versículo 20, que eu li aqui. Jogamos ele na cova, vamos dizer que um bicho comeu ele, e vamos ver o que vai ser dos sonhos. E cadê os sonhos dele? Continuam de pé, porque quem deu o sonho foi Deus, não era a emoção do coração de José. Irmãos, tem coisas que não, tem coisas que tudo bem, são emoções dos nossos corações, mas tem coisa que é Deus que falou. Deus que falou. Se foi Deus que falou, irmão, pode vir o que vier, não vai cair por terra. A não ser que você pare. A não ser que você continue com essa mentalidade aí. Aí, irmão, não tem quem cumpra a promessa na sua vida. Tem que crescer. Tem que amadurecer, tem que crescer. Tem que ser forjado. Tem que passar pelo fogo. Senão não tem promessa certa, irmão. A gente vê, Ana só tem Samuel porque Penina persegue ela, irmão. Se Ana ficasse ali bonitinho, ai que lindo, Eucana me ama, eu sou a preferida, ai tá tudo lindo, nunca ia ser gerado Samuel, irmão. Samuel é gerado na aflição, Samuel é gerado na lágrima, Samuel é gerado na perseguição.